Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a atividade de mapa da disciplina Prática de Ensino das Matérias Pedagógicas do Ensino Médio. Então a atividade a ser feita é a seguinte: analise a situação hipotética. Imagine que você finalizou o curso de licenciatura em Pedagogia e foi convidado a ministrar uma aula no curso de formação de professores em nível médio, modalidade normal, na disciplina de Prática de Formação. O conteúdo que você deverá ministrar é estágio, como exigência para a formação docente e sua importância na instrumentalização de profissionais capazes de articular práticas e teorias. A aula terá uma duração de 50 minutos e para ministrá-la você deverá elaborar uma apresentação utilizando o PowerPoint que vai estar lá no material da disciplina, tá? Para a realização dessa atividade é necessário seguir esses 15 passos. Então, no primeiro slide, apresentar o cabeçalho, nome, RA e o polo. No segundo slide, a capa, o título da sua apresentação e uma imagem ilustrativa sobre. Slides 3, 4 e 5. Apresentar a relação teórica e prática utilizando uma imagem em um dos slides. Nos slides 6, 7, 8 e 9, dois exemplos que evidenciem a relação entre teoria e prática, pode ser uma situação fictícia e utilizar uma imagem para cada exemplo. Nos slides 10, 11 e 12, apresentar a importância do estágio para a formação docente. 13 e 14, considerações finais, uma breve retomada dos aspectos principais da apresentação. E o último slide, a referência dos materiais utilizados. Então, vamos direto para a prática de como ficou, então, a minha apresentação. Então, aqui a gente vai ter disciplina, prática de ensino das matérias pedagógicas do ensino médio. Aqui eu não lembro porque que duplicou, mas não tem problema, podemos passar. Aqui, então, a importância do estágio na formação docente e uma foto. Foram as fotos que eu tirei da sala de aula quando eu fiz estágio. Então, essa primeira aqui foi quando eu fiz na educação infantil. E essa segunda quando eu fiz, então, um estágio no ensino fundamental 1. Então, aqui a gente vai ver a relação teoria e prática. A formação de professores exige a compreensão de que a teoria e prática não são elementos separados, mas parte de um mesmo processo educativo. A teoria orienta o professor, oferecendo conhecimentos científicos, pedagógicos e metodológicos que fundamentam suas ações. Já a prática, ela permite que esses conhecimentos sejam testados, observados, refletidos e ajustados conforme a realidade da sala de aula. Dessa forma, a prática docente não é mera reprodução da teoria, mas um espaço de construção e reconstrução dos saberes. Quando a teoria e a prática elas caminham juntas, o professor ele desenvolve uma postura crítica e reflexiva, capaz de analisar situações reais, tomar decisões fundamentais e identificar estratégias adequadas ao processo de aprendizagem. A teoria fornece a base conceitual. A prática, por sua vez, oferece situações autênticas para que o futuro professor compreenda como os processos pedagógicos acontecem no cotidiano escolar. Essa integração contribui para a formação de profissionais capazes de responder às demandas educacionais contemporâneas. Aqui é uma imagem que eu coloquei de quando eu estava fazendo estágio, então, na educação infantil. Então, nessa parte aqui, você pode colocar realmente uma imagem onde você vivenciou a situação ou alguma imagem que você pode pegar do Google Imagens ou até mesmo que o PowerPoint pode disponibilizar para você, tá? A prática docente permite ao estagiário perceber que as situações escolares são complexas e que a sala de aula é um espaço dinâmico, onde cada aluno possui ritmos necessários e realidades próprias. Assim, ao vivenciar o estágio, o futuro professor desenvolve saberes profissionais como a gestão de sala, comunicação pedagógica, observação crítica, empatia e planejamento. Então, igual ele colocou na primeira parte, os 3 primeiros slides vai ser a introdução e em um dos slides você vai colocar a imagem. Não é necessário você colocar em todos. Se você quiser, de repente, colocar a imagem no primeiro slide, para ser a parte da introdução, mas aqui ele tinha colocado como opção colocar realmente no último slide a imagem, tá? Então, nós vamos para a parte dos exemplos, metodologias ativas em sala de aula.
Imagine um estagiário que estudou na teoria metodologias ativas, como aprendizagem baseada em projetos, sala de aula invertida e trabalho colaborativo. Durante o estágio, ele tem a oportunidade, de aplicar uma atividade baseada em projetos com os alunos, observando como eles se organizam em grupos, como pesquisam e como desenvolvem autonomia. Nesse momento, a teoria ela ganha vida, pois ele percebe o que funciona, o que precisa ser ajustado e como os estudantes reagem às estratégias propostas. A prática se torna um laboratório de experimentação pedagógica, levando em conta que essa foi uma das últimas disciplinas que eu fiz no curso, então a gente já tinha passado pelo estágio de educação infantil e estágio de ensino fundamental, então é um trabalho que dá para desenvolver ele até que tranquilo. Como a gente já teve toda aquela base dos estágios, e como eu tinha feito também já uma outra graduação em letras, então eu tinha bagagem de todos os estágios, desde a educação infantil até o ensino médio. Essa parte da metodologia, da questão do exemplo, é essencial por conta da questão da nossa regência. Então, a gente, levando em conta essa questão de como a gente desenvolveu projeto em sala de aula, plano de leitura ou alguma outra atividade, a gente consegue falar como realmente foi essa questão na prática. Aqui no exemplo 1 da imagem, aqui como eu dou aula de inglês, essa foi uma atividade que eu desenvolvi com as minhas aluninhas. Ao aplicar a metodologia ativa, o estagiário percebe que nem sempre os alunos estão familiarizados com atividades colaborativas. Isso exige um planejamento diferenciado, mediação constante e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Assim, ele passa a entender que ensinar vai além de transmitir conteúdos, envolve criar condições para que os alunos se tornem protagonistas. Eu escolhi colocar essa atividade, como a gente fala nessa parte aqui de atividades colaborativas, nessa atividade eu desenvolvi com os alunos foi uma pesca de letras, então existe essa parte colaborativa, então quando a gente fazia algumas rodadas, as aluninhas elas tinham que pescar uma por vez, ou de repente eram todas juntas, então como é que elas desenvolveriam isso? Vai todo mundo ao mesmo tempo? Uma espera e vai ajudar a coleguinha? Então, essa foi um exemplo que eu achei necessário para colocar aqui também. Exemplo 2. Como que vai funcionar a avaliação formativa? Outro exemplo ocorre quando o futuro professor aprende na teoria que a avaliação deve ser contínua, diagnóstica e formativa. Durante o estágio, ele observa a professora regente utilizando estratégias como listas de verificação, devolutivas individualizadas, rodas de conversa para acompanhar o progresso dos alunos. Ao vivenciar isso, o estagiário ele compreende como as práticas avaliativas ajudam a identificar as dificuldades, orientar intervenções e promover aprendizagens significativas. No exemplo 2, você vai colocar a imagem, essa imagem realmente eu peguei do banco de imagens. Em seguida, o próprio estagiário aplica uma atividade avaliativa simples, como reescrita de um texto, ou mapa conceitual, ou um instrumento de autoavaliação, e percebe como essa prática favorece o desenvolvimento crítico dos alunos. Ele entende que a avaliação formativa está totalmente vinculada à teoria estudada, revelando-se uma ferramenta essencial para o processo educativo. A importância do estágio para a formação docente. Então, aqui a gente sabe o quão essencial realmente é a questão do estágio. Você pode colocar, de repente, a sua própria opinião de como que ela foi importante. O estágio supervisionado é uma etapa fundamental da formação do professor, pois possibilita o contato direto com a realidade escolar. Ele permite ao estudante observar o cotidiano pedagógico, compreender os desafios de sala de aula, identificar diferentes perfis de aprendizagem e analisar o papel social do professor. É nesse momento que o futuro docente começa a construir sua identidade profissional. Durante o estágio, o estudante vivencia situações reais que exigem tomada de decisão, planejamento, flexibilidade e criatividade. Ele aprende a elaborar atividades, interagir com estudantes, participar de reuniões pedagógicas e refletir sobre sua própria prática. Dessa forma, o estágio se torna um espaço de investigação pedagógica, no qual o futuro professor transforma experiências em conhecimento. Aqui você vai colocar também mais uma imagem. Essa imagem eu coloquei realmente foi da minha lousa em sala de aula, quando eu dou aula de inglês, então é uma rotininha que eu fazia com a minha turma de pequenas.
O estágio ele contribui para a construção da autonomia docente e para o desenvolvimento de competências profissionais. Ao articular teoria e prática, os estagiários compreendem melhor os fundamentos pedagógicos, fortalecem a segurança profissional e se tornam capazes de planejar, executar e avaliar situações de ensino-aprendizagem com mais consciência, crítica e responsabilidade. Então, aqui eu escolhi colocar essa imagem da rotina porque ano passado eu recebi minha primeira turma de kids. Eu nunca tinha dado aula para criancinhas de 5 e 6 anos, era a partir dos 12, 10 assim no máximo, mas nunca de pequenas. Então, foi um aprendizado importante. Casou muito bem, fazendo a faculdade de pedagogia, comecei com a turma das pequenininhas e comecei a colocar a rotininha. Aí depois, quando eu fui fazer o estágio, a rotina realmente ela é essencial para quando a gente está com turma de pequenas. Porque aí elas já sabiam qual era o horário do hello, já sabiam na hora dos books que elas já tinham que pegar o livro, colocar quando a gente ia para o intervalo, quando a gente voltava, a gente ia continuar no material, ia ter uma historinha ali no finalzinho do dia e depois a gente ia pro horário do tchau. Então, essa questão da rotina eu acho muito importante começar a desenvolver, principalmente por essa parte aqui que eu coloquei da construção da autonomia. Que aí, conforme eu ia fazendo estágio, era muito bonitinho ver os pequenininhos ficando todos felizes. Ah, porque eu que vou fazer o calendário de hoje, eu que vou colocar então a data, eu que vou fazer a contagem dos colegas. Então, essa foi uma parte bem interessante. Minhas considerações finais. A articulação entre teoria e prática é indispensável para a formação de professores competentes, reflexivos e comprometidos com a aprendizagem dos alunos. O estágio supervisionado cumpre papel decisivo nesse processo, pois aproxima o estudante da realidade escolar e permite que ele transforme conhecimentos teóricos em ações pedagógicas concretas. Assim, ao vivenciar situações reais de ensino, o futuro professor desenvolve não apenas técnicas pedagógicas, mas também sensibilidade, maturidade profissional e compreensão profunda de seu papel social, consolidando a sua identidade docente. Aqui também foi uma foto da minha aluninha quando ela foi me entregar um adesivo. O caderno dela estava cheio de adesivo. Aí então ela pegou um adesivinho de coração e me entregou. Aqui então as referências, como sempre, eu sempre utilizo as apostilas que a gente tem, o próprio material didático, alguns artigos também, para desenvolver melhor essa parte do estágio, formação profissional. E assim encerra o último vídeo dessa série. Lembrando, gente, que essas playlists eu fiz para os estudantes, né, da Unicesumar, que faz o curso de segunda licenciatura em pedagogia, então não vão ter todos os cursos, todas as disciplinas do curso de pedagogia integral, mas eu espero que de certa forma eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. E é isso, até a próxima!